Olá, boa tarde a todos. Eu sou Alexandre Moro e estamos começando mais um webinar da ADP. Desta vez, vamos mergulhar no mundo da automação e robotização e ver como esses processos e conceitos e tecnologias estão transformando o mundo dos processos de RH. Estamos aqui com alguns líderes desse processo de transformação digital na ADP e no mercado e eu gostaria de começar agradecendo Francisco Benzi, CFO da Grow Tecnologia, que está aqui com a gente hoje. Nós que agradecemos o convite, gostaríamos de estar compartilhando com vocês o assunto, que é um tema recente e do qual vocês estão na cabeceira do processo de robotização no mercado brasileiro. Também agradeço a presença do Luiz Benabeca, nosso diretor sênior de marketing e estratégia, mas foi quem iniciou esse processo de transformação digital e de automação dentro da ADP. Obrigado, Luiz. Obrigado você, Moro, pelo convite e por estar aqui podendo contribuir com esse painel aqui. E também ao Marcel Emura, que é nosso diretor de Business Transformation e Customer Experience na ADP, por compartilhar as suas experiências. Estou muito feliz de participar, acho que é um tema que muito me interessa, toda essa frente de automação que a gente está andando aqui na ADP. Também eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e lembrar que durante todo o webinar vocês podem tirar as dúvidas clicando no botão do chat no canto direito da sua tela. Nós temos uma equipe especializada e preparada para esclarecer as dúvidas sobre os temas que a gente vai abordar aqui. E eu gostaria de começar falando um pouquinho direto no tema de automação, Marcel. Queria que você nos ajudasse a entender um pouquinho o que é automação. Bom, automação, o termo técnico é você executar uma atividade que é operacional e muitas vezes repetitiva por meio da tecnologia ou por meio de mecânica, né? Está inserido no nosso dia a dia, seja para a gente sacar o dinheiro pelo caixa eletrônico, tem uma robótica por trás, comprar passagens nesses sites agregadores, também tem robôs que extraem essas informações para você tomar a decisão. Então, no dia a dia, é uma coisa que já está inserida. Presente, já está inserida na nossa sociedade. Você mencionou robô. E, obviamente, a gente escuta falar muito robotização, né? Um tema que está muito em voga no mercado. E outro tema que a gente escuta muito falar é RPA, né? Luiz, você pode ajudar a gente a definir o que é RPA? RPA são três letrinhas que veio do inglês, R, Robotic Process Automation. Basicamente significa a robotização de processos, a automação de processos, né? O mundo já está entrando, vamos dizer assim, na quarta, quinta fase, na quarta, quinta geração de automação. Começou com robôs muito simples, que basicamente auxiliavam as pessoas a realizar parte de uma tarefa. Tarefa sempre manual, né? Algo que era muito manual, eu preciso subir um arquivo, eu preciso rodar uma macro. Sacar um dinheiro. Sacar um dinheiro. Passou por robôs que já funcionavam segunda, terceira geração de uma forma mais independente e integrando diversos sistemas. Hoje a gente está falando de robôs que têm embutido inteligência artificial e tem gente que fala já de uma quinta geração em que esses robôs eles vão estar interligados a redes neurais com capacidade de aprendizado e tomada de decisão. Mas assim, para quem está nos assistindo entender, basicamente significa um software que permite que o mais comum é que permite que se dê instruções para esse software replicando o comportamento humano e esse software vai interagir com qualquer plataforma que seja, replicando o comportamento do ser humano. Ou seja, a atividade que seria manual, ele substitui por meio dessas rotinas parametrizadas. Ele sobe arquivos, ele digita, ele clica o mouse, ele replica... Ele acessa o site da Caixa Econômica Federal. Para fazer a GR-FGTS, no caso da ADP, por exemplo, ele acessa o site da Caixa Federal. Você replica o comportamento do ser humano através de uma máquina. Excelente. Marcel, você pode dar um outro exemplo mais contundente da adoção das RPAs na execução de folha de pagamento de recursos humanos na ADP? Hoje a ADP ela tem uma vasta gama de processos que estão automatizados, né? Um exemplo é a da rescisão, que quando você faz o cálculo da rescisão, você precisa preencher algumas informações no sistema do Expert e precisa extrair algumas informações do site do governo para complementar e gerar o cálculo disso.
Isso é um processo muito operacional e obrigatório que precisa fazer para concluir isso. E que tem risco também, né? E tem riscos. A automação, a gente implementou a automação para extrair essas informações do governo, voltar para o nosso software do Expert e fazer o cálculo até concluir o processo da rescisão. E a parte positiva disso é que não só ganha em eficiência para executar essa atividade, mas também dá segurança que todos esses dados que estão sendo trafegados é de uma forma segura, sem intervenção humana, com mais confiabilidade que a gente está prevenindo qualquer tipo de exposição aos dados do cliente que a gente sabe que é super valioso. Mitiga uma série de riscos, né? Agora, Luiz, quais são as condições que você imagina que as empresas precisem ter para tirar vantagem dessa automação, robotização? Eu acho que uma empresa começa a pensar em automação e robotização quando ela percebe que ela tem muitas atividades repetitivas. E que essas atividades elas podem ser... Folha de pagamento é uma delas? Folha de pagamento é um exemplo clássico. Uma rescisão, embora você tenha muitos cenários possíveis, ela acaba sendo essencialmente igual. A mesma coisa uma admissão, uma programação de férias, né? Quando a empresa percebe que ela tem uma quantidade grande de atividades repetitivas e que essas atividades elas podem se transformar num script, essa é uma atividade muito passível de ser automatizada. Ainda mais em grandes volumes, como é o caso da ADP, que processa mais de 1 milhão de pagamentos todo mês, né? Você tem muitas atividades sendo repetidas e você pode, obviamente, transformá-las em algo automático para permitir que as pessoas que faziam aquilo possam se focar mais em processos de controle de qualidade, em estar mais com o cliente, enfim, você tem vários benefícios agregados ao fato de você estar automatizando um processo. Claro. Pegando um gancho, né, do que o Luiz está colocando, é muito importante que a gente tenha bem claro dentro das empresas os processos já mapeados para facilitar no desenvolvimento desses robôs, né? Então, é importante, sim, que tenhamos todo o contexto do que, o passo a passo do que deve acontecer, inclusive para consultas em órgãos externos, para que a gente possa desenhar um workflow bem detalhado do que o robô deve fazer, o passo a passo, inclusive para depois que ele estiver em operação, a sustentação desse robô seja mais efetiva, seja mais, no menor espaço de tempo, sendo feitas as correções e que ele também nos indique aonde está a falha ou se houver algum Ou seja, seja ponto, mais eficiente. se tiver algum ponto de desequilíbrio no processo, a gente consiga corrigi-lo. E esse seu ponto, né, é importante porque após algum tempo você já está quase expert em folha de pagamento e recursos humanos. A gente pode dizer que você hoje é um entendedor do assunto. Mas vocês também prestam serviço para uma série de segmentos do mercado, uma série de indústrias. Isso. Como que está a adoção dessa automação nesses outros segmentos? O que você pode compartilhar com a gente? Perfeito. Estamos no mercado há 18 anos, fazendo a parte de automação, depois orquestração dos processos e pegando todas as fases em que nós estamos vivendo. Realmente, nós estamos na quarta onda da tecnologia de RPA, né? E hoje, em todos os segmentos de mercado, é um caminho que não tem mais volta. O RPA é uma coisa que chegou para ficar, né? E que tudo deve ser repensado a partir dele, né? A gente ainda está muito no começo, mas nós estamos com todos os segmentos aderindo a esse mesmo conceito de RPA, seja no indústria, comércio, prestação de serviços, hospitais, enfim, todos os órgãos de governo também estão aderindo a esta tecnologia, principalmente o setor financeiro, que sempre saiu na frente e realmente eles estão muito avançados em relação a outros países no mundo. Eu fiquei bem impressionado com o exemplo no nosso bate-papo aqui, nós estávamos conversando agora há pouco sobre a evolução disso, e o Francisco estava compartilhando um caso do segmento portuário, né, onde o tempo, né, de manejo, né, dos equipamentos nesse segmento diminuiu de 8 para 2 dias. Para 2 dias, exatamente, né? Você tem aí uma complexidade que era feito todo o processamento com pessoas
essas pessoas estavam suscetíveis a erros, o processo era muito grande, onde você tem que ir ao navio, buscar um arquivo, as informações desse navio, as cargas que vão estar sendo descarregadas naquele determinado porto, pagar alguns impostos, né, para essa carga ser liberada, criar a logística de pátio e depois liberar e solicitar uma carga pedindo um fiscal para o governo acompanhar este processo. Então, todo esse trâmite se demorava 8 dias. E Hoje caiu sujeito para a 2. muitos pontos de falha, N né? pontos de falha. E retrabalho. Exatamente. Hoje, totalmente integrado, robô fazendo todas as operações, interligados, robôs se interligando em pontos onde ele está recebendo uma certa informação, processou aquela informação, foi para um órgão, deixou essa informação neste órgão, pegou as DIs, por exemplo, né, do governo, foi ao banco, pagou essas DIs, trouxe de volta essas informações e depois populou de novo no site da Receita falando, olha, está tudo aqui, está tudo integrado, tudo pago, tudo E é pronto interessante para liberar isso a porque mercadoria. hoje em dia você vê um aumento muito grande das pessoas que compram online. E esse aumento também ocorre por essa redução, né, do tempo de entrega, pela informação que nós temos disponível. Hoje nós conseguimos acompanhar a entrega, né? Facilidade, comodidade e a forma como você consegue acompanhar o seu pedido, né, pela internet, de qualquer lugar pelo celular. Né? Então, é importante a gente entender que isso já está presente numa série de segmentos no nosso dia a dia. Queira a gente ou não. Isso é um caminho sem volta. Só pegar um gancho aqui no que o Francisco falou, eu acho que é super importante ter bem claro toda essa sua cadeia de processos, né? Muitas empresas elas falham na tentativa de automatização porque elas não têm isso claro. Elas partem direto para a automatização sem antes revisar seus próprios processos internos, né? Acho que essa foi uma das principais razões de sucesso na ADP. A gente sempre teve muita clareza de processo e aprendemos muito com a automação e conseguimos, a partir dessa clareza de processo, fazer a coisa mais eficiente, né? Bom, já que você levantou a bola, eu queria te pedir para contar um pouquinho mais, porque você está na ADP desde o início. Sim, né? sim. Fala um pouquinho mais de como é que começou e onde a gente está hoje com toda essa automação e robotização. Então, é uma jornada relativamente longa, nós já estamos entrando no 4º ano dessa jornada, começamos lá em 2015, né? Obviamente, a ADP, ela era um prato cheio para automação, porque muitos processos, muito volume, repetitivo e como mencionou aqui, pontos sujeitos de falha, como no caso portuário, né? Só que a gente não sabia fazer, então procuramos um parceiro, no caso aqui o Francisco, né, que trouxe a tecnologia, a gente escolheu a tecnologia depois de pesquisar muito e começamos. Começamos pequeno, começamos com processos simples, começamos aprendendo, erramos, mas não desistimos, né? E com o tempo a coisa foi se sofisticando, cada vez robôs mais complexos. Imagino que a tecnologia também vem se modernizando. Foi se modernizando. A gente tem robôs absolutamente gigantes e altamente sofisticados. Para todo mundo aqui que nos tá vendo, que são profissionais de RH, sabem o quanto uma CFIP pode ser complexa e a gente tem praticamente a CFIP como um processo praticamente totalmente automatizado. Fomos trazendo monitoria, trazendo robustez ao processo para garantir cada vez mais um volume maior e a entrega na ponta para o cliente correta e padronizada. Mas foi uma jornada longa. Hoje eu acho que isso é um diferencial competitivo da ADP. A gente consegue processar muita coisa com muito volume de forma standard. Ótimo. Falando do hoje, Marcelo, eu queria que você batesse um papo agora, compartilhasse um pouco como é que está hoje, né? Sempre quando falam do Marcel, falam, Marcel, ele que desenvolve robô, ele está procurando algo para automatizar, está buscando oportunidades. Queria que você compartilhasse um pouco como está esse volume de atividades que a gente está fazendo e quais os benefícios que a gente já tem para nós e para os nossos clientes. Perfeito. Acho que a gente tem bastante coisa para dar de exemplo, né? A primeira coisa é que essa jornada de automações, todo ano a gente vê mais oportunidades. Conforme você vai criando uma base de automação, você começa a descobrir mais alternativas, mais possibilidades de automatizar.
Então, ano a ano, a gente tem crescido a base de robôs. Hoje a gente está com 60 robôs ativos, que na verdade são scripts, porque quando a gente olha de capacidade de processamento, são 120, quase 130 agentes que estão executando virtualmente, eletronicamente, processos críticos para o cliente. Então, a gente está praticamente com robôs em todas as esteiras de folha, desde quinzenal, mensal... Esteiras são processos? Todos os processos. E daí, férias, admissão, ponto, a gente tem robôs inseridos nisso daqui tudo. Isso daqui está, hoje, sendo gerenciado por um centro, um control desk, que a gente chama, que monitora essas automações, que hoje para a gente é super crítico, né? Porque pelo volume de máquinas que a gente está rodando, executando processos que são, às vezes, com SLA muito curto para o cliente, a gente não pode falhar. E a gente precisa garantir que isso daqui esteja de pé funcionando, né? Um exemplo que a gente sempre gosta de citar, que a gente tem de clientes desde 5 funcionários a mais de 100 mil funcionários, quando o cliente solicita uma mudança por algum motivo, seja para admitir, fazer um volume de admissões muito acima da média, às vezes milhares de admissões, hoje a gente está gabaritado com automação para falar, a gente consegue se adaptar a vocês, a gente consegue manter o SLA para vocês, para muitos desses processos, como por exemplo da admissão, que foi um caso real que aconteceu, né? Um outro exemplo que, além da operação que a gente tem trabalhado, a gente começou a ver que tem outras oportunidades também para melhorar a experiência que o cliente tem. E a gente viu que a gente pode integrar outras ferramentas nisso, para a parte da implantação também de novos clientes. Então, hoje, com a automação e mais outras tecnologias, com o BPMS, além de várias outras tecnologias que hoje a gente utiliza, a gente consegue acelerar o processo de implantação do cliente. Hoje a gente está conseguindo entregar em 40% a menos o prazo da implantação para ele, garantindo qualidade, e a automação está trazendo já 70% da configuração com as melhores práticas que a gente viu dos outros clientes no mercado. Então, são exemplos de automação que está trazendo muito benefício. E como é que está o nosso posicionamento hoje no Brasil nessa questão de automação? Hoje a gente tem uma posição super relevante. O Francisco ele falou sobre o mercado financeiro que é forte nisso. A gente está logo atrás. A ADP é o segundo maior parque de automação no Brasil, que hoje é um case para muitas empresas, né? A gente participa de conferências e todas as empresas perguntam como que foi a nossa jornada. E na América Latina? Porque imagino que as empresas que sejam multinacionais queiram ter o benefício também dessa escala, desse volume, dessa eficiência. Como é que a gente está na América Latina? A ADP como um todo busca isso, né? Não só na América Latina, mas nos outros países a gente sempre tenta melhorar, cada vez mais achar oportunidades de automatizar. A gente tem países também que a ADP está presente, no Chile, na Argentina, no Peru, e a gente já tem 4 robôs ativos rodando processos críticos também nesses países, que só tende a crescer agora também nos países hispânicos. Marcelo, quando a gente fala de novas tecnologias, automação, inovação, eu até queria aproveitar também o Francisco nesse ponto, para entender o limite disso, para onde a gente está indo? Para onde essas tecnologias estão nos levando? Existe algum limite hoje em outros segmentos e dentro da ADP para adotar essas automações e robotizações? Moro, hoje a gente vê no mercado que todas as plataformas elas já estão preparadas para uma evolução, né? Que é a evolução da inteligência artificial, da cognitividade. Então são plataformas abertas, que elas sofrem alterações, novas versões e o acompanhamento das demandas de mercado, né? Então eu acho que não tem limite, esse é um canal sem volta e as coisas devem seguir por esse caminho, independente de seja o mercado A com determinado pontos específicos, com regras, normas e etc. que a gente precisa seguir, seja ela para busca de informações em termos de mercado, seja ela se relacionando com as redes sociais, interagindo, buscando informações. Na ADP, eu também acho que não vai ser diferente. Acho que nós vamos poder atender a qualquer tipo de demanda que vier de áreas ou de clientes. Aqui a fronteira é o que o Francisco falou, não tem fronteiras, a gente só tem que sempre estar atento ao mercado, com o que a gente pode atrelar de novo nessa linha de digitalização da empresa
E a gente sabe que tem muita tendência agora com inteligência artificial para também capturar esse lado do cliente, de entender realmente o que está passando. Né? Fala um pouquinho mais disso, porque a gente escuta falar muito de inteligência artificial no mercado, né? Explica um pouquinho como essa tecnologia funciona, como as empresas estão adotando e nós também, como nós estamos trabalhando com essa tecnologia. Perfeito. Então, a gente tem uma automação que já nos ajudou muito nos nossos processos para a gente padronizar e entregar com melhor prazo, com maior eficiência. Toda a parte do back-office da ADP está super bem estruturada e suportada nisso. Agora a gente está olhando mais para o front, para o contato com o cliente. E esse é o foco que a gente quer dar cada vez mais. E quando a gente olha para o cliente, ele ainda assim, ele tem dúvidas, tem dificuldades, tem problemas, e eles querem achar uma solução para isso. E a gente está agora usando a inteligência artificial, que nada mais é que você ter modelos preditivos de entender o cliente com algoritmos e traduzir isso em intenções para a gente saber o que tem que fazer com isso. A gente está usando inteligência artificial com assistente virtual, que a gente está disponibilizando no canal para o cliente, no contexto em que ele está, para ajudar com dúvidas de navegação, de qualquer módulo que tem dentro do sistema. Isso está ajudando muito, já está em piloto avançado, já estamos com 70% dos clientes utilizando isso. A ideia é que nos próximos meses isso aqui esteja para toda a base. Ótima notícia. Eu imagino que isso deva ajudar bastante também os clientes na questão de atendimento, na questão de interação com o colaborador, para sanar eventuais dúvidas e não deixar o funcionário ir para casa com dúvida, ou seja, ele já resolve o problema ali mesmo e evita conversas de corredor e coisas que podem atrapalhar eventualmente na performance dele na empresa. Correto, Perfeito. Agora, Francisco, fala um pouquinho, você estava falando do segmento, você mencionou a questão do segmento portuário, cita um pouquinho de as automações que você tem visto que têm sido tendência na sua visão de mercado. Bom, a gente, sem dúvida nenhuma, é aquela relacionada com o público. Né? Eu vejo que isso é o maior desafio dentro desses robôs, né? Seja ele num banco, na boca de um caixa, seja ele tirando dúvidas ou pedindo informações a respeito de um determinado assunto ou um determinado tema, setores diversos, pesquisas de informações, por exemplo, de uma própria empresa, o que está sendo falado de uma empresa, e aí o robô vai buscar essas informações no mercado em N sites distintos ou em N bases distintas. Então eu vejo que a pesquisa pela informação é o ponto focal hoje que nós estamos trabalhando com os robôs de forma mais efetiva. E como foi esse trabalho com a ADP desde o início? Né? Eu fiz essa pergunta para o Luiz, como foi para ele, né, começar isso? Ele conta o lado de lá. Conta o lado de vocês, né? Como foi esse trabalho com a gente desde o início? Foi um desafio bastante interessante, porque vocês entenderam o que precisava ser feito, mas até esse entendimento entre as equipes, nós tivemos aí que entender um pouco o negócio de vocês e vocês entenderem um pouco o que era essa transformação que a gente estava propondo para vocês dentro da ADP. Tirado essa fase, que foi a primeira etapa do processo, aí a coisa caminhou tranquilamente, né? Eles entenderam que precisava ter uma infraestrutura para suportar a evolução dessa plataforma de RPA e depois entender um pouquinho mais de cada área, o que eles faziam para os processos, como o Luiz colocou, vir para nosso time de desenvolvimento, vamos dizer assim, de uma forma bastante legível, para que a gente pudesse estar desenvolvendo. Fora isso, a gente, depois de desenvolvido, a gente colocava isso em produção e tínhamos o acompanhamento de uma equipe especializada para manter, para monitorar e para dar o suporte para todo essa esteira. Acho que esse ponto que o Francisco está mencionando é super importante, assim, porque acho que uma das razões de sucesso da ADP foi que a gente percebeu rapidamente que a gente precisava de um grupo multidisciplinar para funcionar bem com a automação. Não era simplesmente um desenvolvimento que vai lá o desenvolvedor, programa e acabou. Você precisa ter o expert de processo para saber qual é o processo ideal. Você precisa traduzir esse processo para uma pessoa que vai escrever a automação.
Você tem que estar constantemente monitorando essa automação e retroalimentando os aprendizados, os cenários novos dentro dessa automação. Então é um trabalho contínuo, muito ágil, que envolve uma série de expertises que tem que trabalhar juntas. Tanto é que isso hoje na ADP é uma área com uma vida própria, que está aqui com o Marcel, né, que integra todas essas disciplinas e faz a coisa de fato funcionar, desde o desenvolvimento até a manutenção. Esse ponto é muito importante porque quando a gente fala de automação, a gente fala de robotização, a gente fala de substituição de atividades repetitivas e a gente tem uma série de empresas no mercado. A gente tem empresas que são... A indústria automobilística foi a primeira que adotou um modelo de robotização mais mecânica, é claro, para fazer isso, mas também tem suas robotizações sistêmicas e computadorizadas. Nós temos folha de pagamento, nós temos sistemas financeiros, sistemas contábeis, e a pergunta vem, é caro fazer isso? E aí eu queria entender um pouquinho melhor de vocês dois, do lado de dentro e do lado de fora, entender um pouquinho como funciona isso do ponto de vista de custo. E não vale dizer depende, porque é claro que depende. Depende do tamanho, depende do volume, depende de uma série de coisas. Mas é importante para quem está pensando em iniciar essa jornada, que está claro que não são 100 metros rasos, é uma maratona, né? Uhum. Talvez que não tenha 42 km, talvez tenha um pouquinho mais, talvez não acabe, é uma busca contínua, como o Marcel colocou, mas por onde que passa esses investimentos e por onde faz sentido começar? É claro que é atividade repetitiva, mas se a empresa ela quer fazer isso na atividade de folha de pagamento dela, faz sentido? Hoje? Bom, eu diria que faz sentido, mas não é... Eu acho que o retorno não é tão imediato para essas empresas. Eu acho que se ela puder ter um parceiro como vocês, é o melhor dos mundos, né? E você estava falando de quanto custa. Depende um pouquinho, né? Hoje nós temos N plataformas no mercado, cada uma com seus valores estabelecidos pelos fornecedores, então a gente tem que respeitar. São todas plataformas internacionais, então a gente tem aí uma determinação que seguir de valores que são colocados dentro dessas plataformas. Mas fora isso, a gente tem o esforço, né, que é o que a gente tem, a prestação de serviço. A customização, você tem também aquele tempo de maturação de entender os negócios dos clientes, né, transformar aquilo para que os robôs sejam assertivos nos seus resultados. Então, geralmente, um robô de categoria de pequena complexidade, você pode fazer ele em 2 dias, em 1 semana, em 1 mês ou em N meses. Você pode até, em projetos, escalonar, fasear esses projetos para que a gente chegue num contexto de atendimento satisfatório para os clientes, para os usuários. Então, varia um pouquinho, né? De 2 dias até N dias de trabalho e esforço para você... profundidade de exatamente, você conseguir chegar no seu ponto de equilíbrio e de funcionamento. Eu acho que aqui, complementando que você pode desenvolver robôs muito rápidos, é uma tecnologia muito flexível e teoricamente com um payback muito rápido. Tem pessoas que falam em 6 meses, em 8 meses. A questão é a seguinte, a ADP ela tem uma jornada de 4 anos. 4 anos investindo em automação e melhorando e somando esse conhecimento. Não é algo facilmente replicável, né? Então, assim, faz sentido, uma empresa pode tentar fazer isso no seu RH? Pode, mas com a ADP ela corta um baita de um caminho aí e já ganha toda uma expertise, porque essa eficiência que a gente conseguiu adquirir ao longo do tempo é algo que a gente passa para os nossos clientes, né? Entrega para os nossos clientes. Que é o benefício do volume, né? Exatamente. Quando você tem volume, você consegue transportar isso para preços mais competitivos, vamos dizer assim. Exatamente. Além do investimento, a gente tem que pensar que sempre tem uma sustentação disso, né? No mercado em que a gente está, de RH, a gente sabe que existem centenas de mudanças trabalhistas em que impactam o processo. Fora isso, os N sistemas em que você tem um robô implementado, isso aqui impacta também porque
qualquer ponta desse processo pode ser modificado, alguma experiência, alguma tela, e isso, além do investimento de você colocar um robô no ar, você tem que ter uma manutenção ativa acompanhando esse fluxo, se está funcionando ou se tem alguma novidade para ajustar. Isso também tem custo. E eu imagino depois adotando inteligência artificial, fazendo A essas coisa só vai se retroalimentações que você sofisticando. mencionou, eu imagino o tamanho que essa coisa começa a tomar dentro das empresas. E, obviamente, dentro das empresas nós temos pessoas, né? As pessoas que muitas vezes ficam preocupadas. Como que vai acontecer? Como que isso vai afetar minha vida, meu dia a dia? E eu queria entender um pouquinho de você, Luiz. Como que você fez para iniciar esse processo e para que a gente hoje tivesse um convívio, se é que a gente pode chamar robô e colaboradores, muito amigável? Eu queria só fazer um parênteses, né? Pegando o gancho já. Nós participamos de um evento nos Estados Unidos agora, recente, onde eles divulgaram uma pesquisa que há 3 anos atrás as pessoas eram reticentes por essa tecnologia e tinham medo. Hoje, 90% dos entrevistados já estão prontos para ter um amigo robô, para poder interagir com essas atividades dos robôs, sem assim aquele trauma que tinha antigamente de eu vou perder o meu emprego, esse robô vai me tirar as minhas atividades. O que é natural, né? O que é natural. E ele reflexo. vem que hoje não. Hoje o robô vem para agregar naquela parte de produção, né? Naquela parte de entrega, daquele esforço repetitivo onde a pessoa não podia errar e ela tinha que ter uma atenção todo o tempo. Hoje o robô consegue fazer esse papel e ela ter aí um tempo maior para se especializar até em outras coisas ou interagir com o robô nas tomadas de decisões, né? Então, eu acho que está bem, o cenário está bem receptivo, né? Não, assim, Na ADP? na ADP eu acho que não foi nem um pouco diferente do que você está mencionando. Então, há 4 anos as pessoas se perguntavam e ficavam com receio, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com o meu emprego, esse robô aqui vai tirar meu emprego? É a pergunta natural, acho que qualquer um de nós faria. Sem dúvida. Né? A gente teve um esforço de comunicação... Principalmente num país com nível de desemprego como o nosso. Exatamente, com recessão e tudo. Eu acho que a gente teve uma abordagem de comunicação muito aberta, muito franca com os nossos funcionários. A gente tentou transmitir que essa visão do amigo robô, a tecnologia como aliada, né? Como aliada para ajudar o colaborador a realizar melhor o seu próprio trabalho, não substituindo o seu trabalho. E mesmo se substituísse uma atividade, é porque essa atividade ela é repetitiva, ela é de baixo valor, isso vai liberar tempo deste funcionário para aprender novas coisas, para se refinar, para estar mais com os nossos clientes. Esse foi sempre o nosso mote e que foi absoluta verdade no final das contas, né? Com o tempo, você consegue identificar pessoas na organização que passam a ser promotores da tecnologia e influenciam os seus colegas no uso, né? Então, hoje é comum a gente brinca que é comum o Marcel ou outros executivos andarem pela ADP e falarem, poxa, você não pode fazer um robozinho aqui para me ajudar com essa atividade? Porque se transformou em parte da cultura. Mas é algo que leva um tempo. Leva um tempo, é gradual, você está falando com pessoas, você tem que avançar em passos, né? Porque é uma coisa realmente disruptiva, né? Tem toda uma mudança de mindset, né, da organização inteira. Exatamente. Não são só daquelas pessoas com atividade repetitiva, mas são das pessoas ao redor, como aquela atividade vai influenciar, daquelas que se engajam, né, eventualmente, para que subam no nível, desenvolvendo novas habilidades, desenvolvendo novos skills, para que sejam, obviamente, utilizadas em outras áreas da organização. Reaproveitadas. Você tem desde o caso do colaborador de fábrica, vamos dizer assim, de operação, que ele passa a ter que interagir no dia a dia dele com o robô, ou seja, parte do trabalho dele é feito por um robô, parte é feito por ele mesmo, né? E muitas vezes a fonte de melhoria da automação daquele robô é esse próprio colaborador dando sugestões, né?
Ao mesmo tempo, você tem o gestor dessa pessoa, que é o responsável, vamos dizer assim, por toda a fábrica. Ele está gerenciando uma força de trabalho virtual, que trabalha à noite, que pode ser maior ou menor, dependendo do volume, dependendo do processo, do mês. Ele precisa saber gerenciar isso para garantir o output dele no final. E no final, a gente foi aprendendo que monitoria e informação disponível o tempo todo e atualizada é fundamental. Por isso que nós montamos esse centro de monitoramento, onde você tem uma visão completa de tudo que é produzido na ADP hoje, de ponta a ponta. Um adicional disso, o time hoje que faz a sustentação dos robôs, o tempo está dividido. Talvez até posso arriscar aqui a dizer que eles falam menos com o robô e mais com as pessoas que estão pedindo melhorias e dando insights para a gente melhorar esses processos do robô. E isso é uma mudança de cultura significativa. Eu imagino que para uma empresa que não tenha core business em fazer folha de pagamento, escutando tudo isso que vocês estão falando, desde a escolha da tecnologia, automação, retroalimentação, mudança de mindset, change management, gestão de tudo isso, eles conseguiriam deixar de fazer alguma dessas etapas se eles decidissem fazer isso na folha de pagamento que eles têm hoje, ou no sistema que qualquer sistema de mercado que existe, que são excelentes, mas eles conseguiriam fazer essa automação sem passar por essas etapas que a gente acabou de falar aqui? Eu diria que seria muito difícil. Assim, a gente tem, como a gente tem comentado aqui, uma jornada de 4 anos de aprendizado, de erros, acertos e melhoria sempre contínua, né? Replicar isso é difícil. Então, assim, obviamente que tendo a ADP como um parceiro, imediatamente você corta todo esse caminho dessa construção. Você corta também o caminho dessa manutenção que o Marcel mencionou, porque o tempo todo você tem que mexer o mundo, alimentar, o mundo controlar, é vivo, a legislação está mudando, os processos estão mudando, social, quer dizer, você consegue cortar todo esse caminho. E, obviamente, isso traz para a ADP uma eficiência operacional dela, ADP, que se translada para os nossos clientes. Os nossos clientes conseguem ser muito mais eficientes nos seus departamentos de pessoal ao terem a ADP como parceiro também. E nós conseguimos voltar em condições mais atrativas financeiramente falando, devido ao volume que nós temos. Bom, a gente recebeu uma série de perguntas nesse meio tempo que nós estamos aqui no bate-papo. E eu gostaria de compartilhar a primeira pergunta, que é do Fábio Souza, de São Paulo, para o Marcel, sobre os 2 conceitos apresentados, né? Automação e robotização. E a pergunta dele, que é a minha pergunta também, quais são os próximos lançamentos da ADP nessas linhas de automação, robotização e inteligência artificial? Bom, eu já dei o spoiler do primeiro projeto que a gente está passando aqui, que é o chatbot. Em breve, daqui a 2, 3 meses no máximo, 100% dos clientes vão ter a possibilidade de interagir com ele, tirar as dúvidas de uma forma que ele não precisa sair do canal, não precisa ligar, ele pode resolver ali. É claro que todos os canais estão abertos, mas ali também é uma forma muito mais simples, intuitiva para ele. E na linha da intuitividade, eu acho que tem um potencial que todas as empresas estão indo, e a ADP não é diferente, que a gente quer melhorar cada vez mais a experiência para o cliente também, para o usuário. Então, a gente já está caminhando com uma solução de mobile, onde ele pode acessar pelo celular, que hoje é o canal principal de todo mundo para acessar seu dia a dia, e a gente quer também disponibilizar isso para eles, além de um portal todo novo, muito mais intuitivo, com uma visão mais amigável, muito mais consolidada para ele poder atuar com a gente. Ótimo, fico muito feliz de saber. Luiz, a Pamela Lopes, de São Paulo, enviou uma pergunta para você, que é diretamente sobre o que os diretores, vice-presidentes, executivos de maneira geral, poderiam esperar escolhendo uma solução com a ADP. Que benefícios essas organizações teriam? Eu acho que principalmente eficiência operacional, né? Você está buscando um parceiro de negócios que é expert no assunto, que é altamente eficiente no assunto e que tem como seu core business continuamente melhorar nesse assunto e transmitir essa eficiência operacional para seus clientes, né? Contratando a ADP, você tem a certeza de que você vai ter todo um parque, o segundo maior do Brasil,
de automação que vai ser capaz de receber a sua demanda, entregar ela em tempo, entregar ela corretamente, standard, não importa o tamanho da sua empresa. E isso, com certeza, vai te dar muito mais tempo para você focar no seu negócio. E você que viveu essa transição, né, essa evolução que nós ainda estamos vivendo, o Thiago Branco mandou uma pergunta para você também sobre qual é a vantagem de trazer o departamento de RH para dentro dessa mudança, né, que vai impactar os colaboradores de maneira direta. Como utilizar a área de recursos humanos para mitigar ou diminuir, né, eventuais impactos das pessoas que, como você falou lá no início, podem ficar desconfortáveis ou podem ter algum tipo de resistência inicial, que é natural, né? Quais as vantagens de trazer a equipe de recursos humanos para jogar esse jogo? Você lembrou um ponto fundamental. Quando a gente fala que a gente precisa de um grupo multidisciplinar para fazer a mudança dentro da empresa, recursos humanos está junto, né? Porque você precisa saber dosar a mensagem para o colaborador, como é que você chega para o colaborador da maneira correta, né, para fazer com que ele se sinta parte desse processo. Da mesma forma como o colaborador ele pode ser um grande promotor da mudança e ajudar com que a automação de fato tenha sucesso na tua organização, ele pode também ser um detrator, né? E aí é muito mais difícil você avançar, né? Então essa mensagem ela tem que descer bem, ela tem que descer de uma forma coordenada e principalmente é um movimento que você tem que respeitar o tempo das pessoas e tem que ser um amadurecimento contínuo. Então os recursos humanos têm que estar junto o tempo todo. O Alexandre Souza fez uma pergunta muito interessante de Porto Alegre, para você, Luiz, também. Ele disse que muitas vezes nas discussões de reuniões que eles têm, eles ficam na dúvida de desenvolver novas funcionalidades para os sistemas deles atuais ou buscar plataformas automatizadas que já tenham um desenho com busca de eficiência operacional como esse que a gente está dizendo aqui. Alguns dizem funcionalidade, alguns chamam de folha gourmet, né? Fazer uma folha bem gourmetizada, alinhada com o perfil da organização deles ou buscar uma organização que já seja experiente nisso, que seja especialista nisso, para aportar essas melhores práticas e automações e acelerar o processo, como você mencionou. É uma pergunta, eu acho que bem interessante, porque vai alinhado com o que muita gente pensa no mercado, é uma dúvida comum. Eu acho que é um dilema de toda empresa. Quando você faz alguma coisa muito customizada, sim, é ótimo, mas é algo que depois precisa de manutenção, né? Vira um legado, né? Então, eu acho que a ADP ela procura exatamente um balanço dessas coisas, né? O que você consegue fazer de uma forma que você entrega valor aos clientes, mas entrega de uma forma muito massiva, de uma forma muito confiável e de uma forma mais standard, né? Esse mundo de folha de pagamento no Brasil, na Argentina, nos nossos países aqui na América Latina, ele muda muito, né? E ele precisa de constante manutenção, constante update e é justamente você estar o tempo todo compliant com a legislação é outro dos grandes valores que a ADP oferece. E toda essa automação refletida para os nossos clientes é algo que nos permite fazer isso em grande escala. Bom, o bate-papo está bom, mas o nosso tempo está acabando. Infelizmente, a gente fica por aqui, mas antes disso eu gostaria de abrir para vocês, para que vocês pudessem fazer as considerações finais. Francisco? Ok, eu agradeço aí a participação e o convite de a gente poder externar um pouquinho, né, do que está acontecendo no mercado e dizer que vocês realmente estão um nível acima de muitas empresas do segmento, de todos os segmentos, aliás, no mercado nacional, né? Então, acho que vocês já estão prontos para as próximas fases que vêm por aí e os desafios também. Pode contar com a gente. Essa nossa jornada aí de trabalho. Ótimo. Muito obrigado. Bom, queria agradecer também, eu estou super feliz de ter debatido aqui, conversado um pouco sobre esse tema que a gente gosta muito. E a nossa jornada não para, isso daqui é contínuo,
É eterno a nossa vontade de querer se melhorar e se automatizar e se digitalizar. E a ADP está trazendo esses exemplos de coisas que a gente já está querendo colocar na nossa jornada, né? Como inteligência artificial, como melhoria de experiência. Acho que esse é o caminho. Melhorando o nosso processo, agora a gente também tem cada vez estar olhando para o cliente e trazendo valor para ele ao máximo no dia a dia, em todas as interações que ele tem com a gente. Bom, obrigado, Marcel. Luiz, por gentileza, suas considerações finais. Moro, estou muito feliz de estar aqui, de estar chegando ao fim desse webinar. Acho que a gente teve aqui a oportunidade de contar um pouquinho a nossa jornada e é algo que a gente tinha vontade de fazer porque é algo que, todo esse esforço de automação que a ADP tem feito é algo que muitas vezes não é visível para o cliente. O cliente tem mais interação com o nosso call center, tem mais interação com a nossa plataforma, mas muitas vezes ele não vê tudo o que está acontecendo por trás, esse esforço constante em ganhar eficiência para traduzir eficiência para o cliente, dar confiabilidade à nossa entrega, um nível cada vez menor de erros e de fato entregar valor. É uma transformação muito grande que está acontecendo na ADP, é um case de mercado e que sem dúvida transforma a gente num player bastante distinto no mercado de folha de pagamento. Ótimo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês por compartilharem aqui as experiências, os cases e principalmente a quem está nos acompanhando pela internet. Muito obrigado, espero que o nosso bate-papo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais como essas tecnologias podem nos ajudar a ADP e a vocês a executarem rotinas mais eficientes na área de departamento pessoal e RH. E meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.